Olá, eu sou o pastor Alex Uemura, da Igreja Batista Paulistana, na cidade de São Paulo. E o tema de hoje é Decepcionados com a Igreja. Vivemos numa época de desigrejados. Quem são os desigrejados? Sabe aquela pessoa que se considera cristã, que crê em Jesus, que até ama a Deus e você sabe que ela conhece, mas ela não faz questão de congregar numa igreja, de ir toda semana, de conviver com outros irmãos em Cristo, mas ela se considera cristã. Essa pessoa é um chamado desigrejado. Por que que as pessoas se tornam desigrejadas? Muitas vezes é porque a pessoa se feriu com o outro. Ela se decepcionou com a liderança, se decepcionou com as pessoas que convivem na igreja, ela viu falsidade, hipocrisia, ela viu uma incoerência entre discurso e ação. E aí elas falam assim, não vou mais na igreja porque estou decepcionado, né? Mas com quem que ela se decepcionou? Com Deus? Com Jesus? Com o Espírito Santo? Não. Ela se decepcionou com um outro ser humano que estava lá convivendo naquele ambiente, né, de comunidade de fé. Mas seria possível um cristão ser discípulo de Jesus sem vivenciar relacionamentos profundos? Para responder essa pergunta, precisamos compreender o que é ser igreja. E nas Escrituras, igreja é um organismo, não é uma organização, não é uma instituição, mas é uma comunidade de pessoas que foram regeneradas pela fé em Jesus, que se fortalecem mutuamente, que estão submissas ao senhorio de Jesus Cristo. A ideia de igreja como comunidade está presente em todo o Novo Testamento. Por exemplo, tem pelo menos 28 expressões de uns aos outros no Novo Testamento como mandamentos, como exortações. Num dos textos onde a palavra uns aos outros aparece referente à prática da igreja, está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 12 ao 16. Paulo escreve, visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, e sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. E ele escreve também que nós devemos não apenas perdoar, mas aconselharmos mutuamente uns aos outros, no verso 16. Esse texto, ele nos dá algumas exortações com o termo uns aos outros. Por exemplo, perdoem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sejam pacientes uns com os outros. E olha que importante a construção desses termos, dessas exortações, porque Paulo está escrevendo à igreja. E para que essa igreja perseverasse na missão de Deus, ela precisava perdoar, amar, perseverar e aconselhar uns aos outros em todo o tempo. E se a exortação para o perdão existe, é porque as pessoas inevitavelmente iriam falhar umas com as outras, porque só há necessidade de perdão quando existem os erros. Então, o quanto antes nos desvencilharmos da projeção de uma comunidade perfeita, mais cedo construiremos uma igreja realmente saudável. Porque igreja perfeita não existe. E igrejas saudáveis não são igrejas em que as pessoas não falham, são lugares onde as pessoas reconhecem as suas falhas, mas estão dispostas a perdoarem e a liberar perdão. Um teólogo alemão chamado Bonhoeffer escreveu: aquele que ama o seu sonho de uma comunidade, mais do que a comunidade cristã em si, torna-se um destruidor desta. Porque quando meu desejo de que aquela igreja seja perfeita é maior do que a realidade do que ela realmente é, então esse desejo acaba destruindo a construção de uma igreja saudável. Uma verdadeira comunidade de fé é um lugar onde as pessoas estão conscientes dos próprios pecados e sinceramente buscam crescer juntos em comunhão, perseverando na confissão, no perdão, no aconselhamento mútuo, segundo o propósito do Pai e no modelo de Jesus. Esses temas são muito complexos, são muito importantes, por isso compartilhe esse vídeo com alguém que você lembrou enquanto assistia, curta, inscreva-se no nosso canal, acompanhe os próximos vídeos e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e a nossa igreja.